Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de Solo Leveling aqui no canal. Dessa vez estaremos resumindo o episódio 11. Se você já gosta de resumo de anime, já deixa o like e bora pro vídeo. O episódio começa com o Sung no meio de uma floresta, dizendo que, como ele não sabe o que vai acontecer quando ele iniciar essa tal missão de troca, estar em um lugar deserto é a melhor opção. O Sung comenta que essa missão surgiu quando ele completou o nível 40 na última raid. Ele já havia acessado 2 outras dungeons utilizando itens especiais, mas as únicas missões que ele foi, de fato, obrigado a fazer foram as missões de penalidade e as de emergência. Essa missão de agora parece ser opcional e pode ser feita a qualquer momento, lhe dando bastante tempo para pensar. Ele confirma a missão e um portal se abre à sua frente. Antes de entrar, ele lembra que esqueceu de fazer a missão diária. Então ele resolve deixar para mais tarde. Ele entra, e depois da abertura nós vemos o Yujinho em um jantar com seu pai, até que seu irmão aparece, pedindo desculpas pelo atraso. Voltando ao Sung, dentro da dungeon, ele recebe algumas notificações o avisando que, naquela área, a loja e o uso de poções estão bloqueados, e ele não recuperará seus status ao subir de nível. Caralho, não vai poder recuperar vida, o bagulho tá ficando sinistro. O Sung ouve um barulho, e já puxa sua adaga. Ao longe, nós vemos um cavaleiro de armadura se aproximando. Seu nome aparece em laranja, então ele está no mesmo nível que o Sung, sendo um desafio moderado. Ele ataca, mas o seu golpe não tem efeito. A armadura contra-ataca e o Sung usa sua skill que aumenta o crítico de sua arma, golpeando novamente. Mas mesmo assim nada acontece com a armadura. O monstro continua atacando, até que o Sung tem uma lembrança da sua luta contra o boss serpente durante aquela primeira dungeon especial. Lá, ele usou a força dos seus braços para vencer, então ele tenta a mesma estratégia, conseguindo arrancar o capacete da armadura e derrotando o inimigo. Mas antes que ele pudesse comemorar, mais armaduras surgem para enfrentá-lo. Nós cortamos de volta para o jantar com a família do Yujinho. O pai percebe que ele está incomodado com alguma coisa, porque mal tocou na comida. O pai pergunta para o filho mais velho como anda a criação da guilda, e ele explica que 2 caçadores recusaram o pedido para serem mestres de guilda. Mas ele fala que isso não é um grande problema, já que ele está negociando com outros 2 caçadores, um europeu e o outro do Oriente Médio. O irmão fala para o Yujinho que sabe que ele vem trabalhando em algo, e que vem pagando caro pelos direitos de dungeons de ranking C. Ele diz que está tudo bem fazer isso por hobby, mas é para ele não se meter no seu caminho. Voltando para o Sung, ele vai derrotando as armaduras e tal até que ele sente uma presença atrás dele e ataca com a sua adaga, descobrindo um inimigo que estava invisível. E para piorar, ao longe, magos aparecem e começam a tirar magias de raio contra ele. Ele acha aquilo tudo muito estranho, inimigos que precisam utilizar força bruta para derrotar, inimigos furtivos e até mesmo magos. Parece até que ele está revivendo as suas antigas batalhas. O Sung explica rapidamente qual é a fraqueza de cada monstro. Cada um tem uma diferente. Os cavaleiros de armadura precisam de força bruta, os inimigos invisíveis de uma percepção para conseguir detectá-los, os arqueiros de agilidade para desviar de suas flechas, e por último, os magos, que seria necessário uma inteligência maior. Com isso, ele teria mais mana para utilizar as suas skills, mas como ele não investiu tanto nesse status, o Sung vai ter que achar outra forma de derrotar esse inimigo. Nós cortamos para o topo do prédio da Guilda dos Tigres Brancos, aonde um helicóptero está lá junto de um grupo de caçadores que o Mago Vermelho reuniu. Ele aparece e agradece a todos por terem vindo, e diz que finalmente a hora chegou. Voltando novamente para o Sung, ele conseguiu derrotar todos os monstros, e está tomando uma aguinha para recuperar o fôlego. Ele recebe uma notificação dizendo que os monstros droparam alguns itens. Entre eles está uma armadura de peitoral ranking B, e uma bolsa de moedas com 10.000 moedas de ouro. O Sung experimenta utilizar a armadura pela primeira vez, mas as que ele recebeu daquele monstro são invisíveis, com isso ele não vai se destacar na multidão. Agora que a sua energia foi recuperada, ele já pode prosseguir. Ele avança até chegar em frente a uma porta gigantesca. Qual será o tamanho do problema que está do outro lado, hein? Ele abre a porta e adentra a sala. A atmosfera dela deixa ele com calafrios. O Sung percebe que ali é uma sala do trono e logo à sua frente um inimigo se revela. Um cavaleiro vermelho, seu nome é Comandante Igris, o Vermelho Sangue. O Sung engole seco, percebendo que esse inimigo é totalmente diferente do que ele já enfrentou até ali. O Igris avança contra o Sung dando um golpe com a sua espada, cortando os pilares que estavam atrás dele como se fossem galhos.
Com mais um ataque do cavaleiro, o Sung sai voando. Para conseguir se mover tão rápido com aquela armadura pesada, o bicho deve ser um monstrão mesmo. O Sung ataca, mas o Ygritte desvia de todos os golpes. Quando ele finalmente consegue acertar um, a lâmina não passa da sua armadura. O Ygritte contra-ataca, mas o Sung defende. Ao se afastar, ele percebe que não vai conseguir causar dano nele com aquela armadura, então ele resolve usar a mesma estratégia de antes e ir na mão mesmo. O Ygritte, ao ver o Sung desarmado, também larga todas as suas armas. Honra de cavaleiro que se chama, né? Nós cortamos para o presidente da Associação de Caçadores trabalhando em seu escritório, quando ele recebe a visita daquele caçador loirinho. O diretor recebe uma ligação do Mago Vermelho, dizendo que está agradecido por ele ter aprovado a sua operação à ilha. Mas o diretor diz que isso é tudo graças a eles terem mantido essa pauta na mídia. Com isso, ele só precisou mexer alguns pauzinhos. O Mago Vermelho explica que essa expedição vai avaliar os níveis de ameaça da ilha, completando dizendo que a batalha naquela ilha nunca acabou de verdade para ele. Voltando para a dungeon, o Ygritte avança acertando um socão no Sung. Depois, joga ele contra a parede e o soca novamente. Mas dessa vez o Sung bloqueia. Vendo isso, o Ygritte dá uma série de socos até o Sung atravessar a parede. Do outro lado, o mesmo fala que apesar de ter bloqueado os golpes, o cavaleiro ainda conseguiu tirar 500 pontos de vida dele. Ainda bem que ele colocou aquelas armaduras, né? Imagina tomar esse golpe sem proteção. Mesmo sem a espada, o Ygritte continua sendo muito forte. O Sung pensa que se ele não conseguir ganhar na força, então ele terá que ganhar na velocidade. Ativando a sua skill de dash, ele fica correndo em volta do Ygritte tentando distraí-lo para acertá-lo. Ele vai, mas não consegue acertar nenhum golpe. O Ygritte dá uma rasteira no Sung e vai acertar um soco, mas o mesmo consegue fugir graças a uma habilidade passiva dele que aumentou a sua velocidade. O Ygritte pega um pedaço de concreto e taca no Sung, depois ele vai para cima dando um chute nele. A trocação continua até o Sung conseguir acertar um chute no cavaleiro. O mesmo fica puto e começa a espancar o nosso menino, arrastando a cara dele na parede e finalizando tacando no trono. O Ygritte se aproxima lentamente e fica parado em frente ao Sung sentado no trono. Com um gesto de mão, a sua espada vai até ele. O bicho está prestes a desferir um golpe final. Ele desce a espada, mas o Sung segura com a mão direita e com a esquerda ele summona sua adaga, perfurando o olho do cavaleiro. Depois, o Sung pega ele e joga contra a parede. O Ygritte tira a adaga do olho e tenta usar ela contra o Sung, mas o mesmo teleporta ela de volta para sua mão e ataca novamente. Ele perfura um pouco a cabeça do cavaleiro, mas não é o suficiente. Com o bônus de paralisia da adaga, ele perfura com tudo, derrotando o Cavaleiro Vermelho. Se liga nessa animação foda dele dando o golpe final. Ele fica mais tranquilo ao receber a notificação do sistema de que o inimigo está derrotado. O Sung fala que a sua vitória foi pura sorte. Em termos de habilidade, o Ygritte era claramente superior. Ele recebe algumas recompensas. São elas uma bolsa com 1.500.000 de ouro, o elmo do Cavaleiro Vermelho de ranking S e, por último, uma pedra rúnica para a habilidade Toque do Dominador. O Sung percebe que também recebeu uma pedra de teleporte. Já esse item, ele não entra no seu inventário, ou seja, a quest ainda não acabou. Ele recebe uma notificação dizendo que ele deve sobreviver o máximo de tempo possível. Quanto maior for o seu tempo, mais pontos de aprimoramento ele vai receber. E isso vai decidir qual classe ele receberá ao término da missão. Logo em seguida, vários portais são abertos e monstros começam a sair deles. O Sung vai matando um a um, porém, outros vão aparecendo. Como essa quest é de tempo, ele pensa que se usar a sua skill de furtividade, ele pode ganhar facilmente mais alguns minutos. Mas ao fazer isso, o monstro mago utiliza uma habilidade de detecção, desfazendo a skill do Sung, revelando sua posição. Ele percebe que já está muito cansado e só se passaram 5 minutos, então ele decide utilizar a pedra de teleporte. Mas como sempre, alguém atrapalha e ele acaba perdendo a pedra. Agora ferrou de vez. Com isso, o episódio termina. Bom, esse foi o resumo do episódio 11 de Solo Leveling. O que vocês acharam? Bom, no episódio de hoje nós vimos o Sung dando início à quest de mudança de classe. Legal ele pensar no pior cenário possível e tomar a precaução de ir para um lugar isolado, porque o sistema é imprevisível, né? Bem, durante o episódio, nós temos pequenos trechos mostrando a guilda dos Tigres Brancos se preparando para partir naquela missão à ilha de Jeju, junto com trechos mostrando o jantar da família do Yujinho. E nós vemos que eles não se dão tão bem assim. Bom, o clímax desse episódio com certeza foi a luta do Sung contra o Ygritte, que foi incrível. O Ygritte mesmo lembra muito o personagem de Dark Souls, eu gostei da referência. Mas bom, como será que o nosso menino vai sair dessa, né? Qual classe ele vai conseguir? Tudo isso nós vamos ver no próximo e último episódio da temporada. Espero
Espero que tenham gostado do resumo, não se esqueça de conferir os outros episódios na playlist, e é isso, até a próxima, tchau!